Bom dia a todos. Nós estamos começando uma pauta muito legal hoje em homenagem ao Dia do Escrevente. Nós comemoramos no dia 3 de julho o Dia do Escrevente de Cartório. E no dia 9 de julho de 1953, o então deputado paulista Roger Ferreira apresentaria na sala das sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei de número 648 de 53, que dispunha sobre a comemoração do Dia do Escrevente de Cartório. Assim justificava o deputado, eu vou ler para vocês. Das mais importantes é, sem dúvida, a atuação dos escreventes de cartório na execução dos serviços judiciais e extrajudiciais. Classe numerosa esquecida ainda há pouco tempo, estava sujeita às maiores injustiças por falta de leis, que prevessem a atuação desses e que regulassem devidamente os seus direitos. Após anos de luta em defesa de suas reivindicações, vêm os escreventes merecendo uma acolhida melhor. Numa justa homenagem à tão laboriosa classe, considerando magnífica a ideia sugerida em entrevista publicada pelo jornal A Defesa de Campinas, no dia 3 do corrente mês, apresentamos o presente projeto de lei. E assim surgiu essa data. Muito se fala hoje na carreira de escreventes, tanto judiciais quanto extrajudiciais, além de encontrarmos na internet e em livros, informações técnicas que são essenciais às atividades cartorárias. Porém, nesta oportunidade, iremos abordar sobre as características de um escrevente extrajudicial de sucesso. E a proposta vai ser um pouquinho diferente, visto que nós iremos falar sobre características pessoais ou soft skills que te farão ser um profissional de destaque. Na ocasião, eu convidei para essa agenda a escrevente e gerente administrativa na Escrivania de Paz de Campinas, Alexandra Bianca Rames. Seja muito bem-vinda, Bianca. E também para se juntar a nós, a oficial substituta da Escrivania de Paz de Balneário Arroio do Silva, Morgana Gonçalves de Souza Silvano. Seja muito bem-vinda, Morgana. É uma satisfação ter profissionais tão competentes nesse bate-papo. E antes de começarmos, eu gostaria de dar voz aos significados para quem ainda não conhece essas terminologias. Em Santa Catarina, conforme o artigo 128, Lei Complementar 5.624, nas cidades que não forem sedes de comarca nos distritos, haverá apenas uma escrivania de paz que acumulará as atribuições de registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas. Então, eu estou mega ansiosa para começar, Podemos começar, meninas? E eu vou começar pela Bianca, pode ser? Bianca, você atua hoje em uma das maiores, se não a maior escrivania de paz de Santa Catarina, e a sua função é gerente administrativa com atribuição em escrevente, o que já é uma baita responsabilidade, hein? Então, me conta um pouquinho como é que você conheceu o universo cartorário e quais são as suas principais atividades hoje na serventia. Oi, gente, bom dia a todos. Então, eu comecei a trabalhar aqui no cartório de Campinas em 2006, Eu comecei na função de escrevente de estagiária, e na época eu estava fazendo a minha segunda faculdade, estava procurando um estágio, enfim, morava perto, deu tudo certo, Comecei a estagiar o cartório na época. Era bem pequenininho, acho que tinha umas 6, 7 funcionários no máximo, E era uma época que a gente ainda usava aquele selo que se desmontava inteiro, sabe? E a gente comecei ali no atendimento do balcão, fazendo autenticações, reconhecimento de firma. Como o cartório ainda era muito pequenininho, tive a oportunidade de passar por outros setores, A parte de procurações públicas, no registro civil, fiz óbito, fiz nascimento, fiz casamento, a gente aprendia de tudo um pouco. Um determinado dia, a menina que trabalhava no administrativo precisou sair, e a dona Sônia, já gostando da forma como eu me comportava no estágio, veio e me fez uma proposta, Falou, vou te desafiar, já que tem a ver com a faculdade que tu estás fazendo, que eu estava cursando contábeis, Vamos lá, vamos assumir aí a parte administrativa. E na hora eu topei, vamos lá, vamos tentar, E foi assim, comecei no administrativo e estou aqui até hoje, O que eu faço hoje, assim, é uma gama. Quando eu comecei a listar, assim, gente, é bastante coisa. Mas vamos lá, vamos resumir, Eu faço toda a parte administrativa e financeira do cartório. Desde contas a pagar, folha de pagamentos, impostos, contas a receber,
todo o controle dos clientes, né? Faço também toda a parte de gerenciamento dos setores, né? Nós hoje, claro, o cartório cresceu bastante, então, assim, eu tenho chefes em cada setor, então eu lido bastante com eles para a gente estruturar, para a gente criar objetivos, o que pode melhorar, o que a gente pode mudar. Estou sempre em contato com eles e a gente está sempre organizando alguma coisinha. Lido com toda a parte de fornecedores, prestadores de serviço e toda a parte do sistema com a Officer Soft é comigo também. Nós criamos uma estratégia aqui no cartório onde fica centralizado em mim. Então, preciso de um suporte, quero uma implementação, quero mudar alguma coisa, sempre passa por mim e aí a gente vai lidando com o pessoal e vendo o que pode melhorar ou não. Basicamente é isso. E passando agora a bola para Morgana. Morgana, você já tinha uma atuação antes ou foi na escrivaninha de paz de Balneário Arroio do Silva a tua primeira experiência nesse segmento? Em resumo, como é que é teu dia a dia na função de oficial substituta? Eu nunca tinha trabalhado antes no cartório, nunca tinha tido contato. Eu sou graduada em Direito. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer estágio no fórum. Aí a gente falava que era no cartório, né? Eu fiz estágio no fórum durante 2 anos e 7 meses. 7 meses voluntário e 2 anos remunerado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a esposa do Maurício, que é o oficial. Meu estágio encerrou e ela, antes de encerrar, ela já tinha me indicado para vir fazer estágio aqui no cartório. Eu conversei com o Maurício e terminei o estágio lá e iniciei aqui dia 7 de novembro de 2011, quase 12 anos, como estagiária. Na época era o Maurício e uma estagiária e um colaborador, que era a substituta dele, e aí eu entrei como estagiária e em abril, essa substituta dele, ela saiu, e ele me contratou como escrevente e me nomeou como substituta. Então, hoje, né, na época nós éramos em 3, hoje nós já somos em 11 pessoas, não tão grande, mas já somos em 11. E o meu dia a dia, além de todas as responsabilidades de ser substituta, né, eu desempenho todas as funções de papel de escrevente, né, faço atendimento ao público, não faço à frente do balcão de atendimento, que é o reconhecimento, autenticação, recebimento de procuração, mas atendo as demandas mais urgentes e também toda a parte de escritura, as conferências, no caso, as escreventes, elas minutam os registros de nascimento, habilitação, tudo passa por conferência. Mais de uma conferência, geralmente eu faço a conferência final. E além de todas essas demandas, ainda, obviamente, que o dia a dia do cartório ele é corrido, né? O balcão ele não para nunca, o cartório está sempre em movimento, sempre cheio de gente. Acho que a Bianca com certeza sabe como funciona, a Neila já trabalhou também, entende, é bem corrido. É telefone tocando, é um colega na porta precisando de suporte, às vezes é o sistema que a gente precisa de apoio do sistema também, e o WhatsApp, que não para nunca, e-mail, é bastante coisa, é bem corrido. Às vezes eu digo o dia a dia parece uma loucura, mas ele é gratificante. E ser substituta tem benefícios, obviamente, que a gente pode estar por dentro de todas as demandas, nada passa despercebido, né? E também estar perto, mais próximo ainda do oficial, traz segurança e também lá o resultado final, né, ele é satisfatório. Esse trabalho em conjunto, porque o escrevente não faz sozinho, o substituto não faz sozinho, o oficial também não faz sozinho. Esse trabalho em equipe, ele é essencial, é necessário e é bem legal o dia a dia. Corrido, mas é bom. Uma correria boa. Muito legal. Já que nós conhecemos um pouco da história de vocês, deixa eu comentar que eu também fui escrevente substituta em ofício único ali no estado do Pará, que o Pará é o meu estado vizinho, né? Eu sou do Maranhão. E foi o que me oportunizou a conhecer esse mundo. Eu sou muito grata por tudo isso. E diante da minha experiência, uma das soft skills que eu desenvolvi foi a da organização e do foco. Imagina só, faz parte dos processos que a gente realiza no dia a dia cartorário, né? Lidando com documentos importantes, detalhe, tem que estar tudo na mais perfeita ordem, né? Eu sou da época em que a mesa organizada, a letra bonita era requisito para a função de escrevente. Mas falando de carreira, Bianca, eu imagino que você definiu um objetivo, né? E focou em realizá-lo para chegar onde você chegou hoje.
E o que tu fez para chegar nessa função, né? Qual foram as suas estratégias? Conta pra gente como é que a organização e o foco te ajudou na tua carreira. Então, gente, quando a dona Sônia me fez o desafio, né? Vamos assumir o administrativo, na hora eu aceitei, né? E aí depois que eu comecei, gente, que responsabilidade, né? Mas eu sempre fui muito estudiosa, muito organizada. Então, realmente, eu assumi a parte administrativa do zero, né? Comecei, não tinha experiência, porque eu estava cursando a faculdade, a minha outra faculdade anterior não tinha nada a ver com nada dessa área, e comecei, só que assim, eu tive a sorte, tenho a sorte de ter pessoas muito competentes ao meu redor. Então, o que acontece? Desde aquela época, eu sempre tive a vantagem de poder acessar pessoas e questionar, né? Então, assumi a parte administrativa, fui lá, tinha uma dúvida legal, o pessoal da contabilidade, eles me ajudavam. Tinha outra dúvida legal, o pessoal do sistema, eles me ajudavam. E com isso eu fui construindo a minha rotina, né? Eu sempre tive bastante conhecidos que trabalhavam em outras empresas que também me davam esse suporte. Olha, o que acha? Como é que lida com um funcionário assim? Quando acontece isso? E aí eu fui construindo as minhas rotinas de trabalho, né? Realmente é essencial que a gente seja organizada, né? A nossa rotina, como a Morgana mencionou, é muito louca, né? É muito serviço ao mesmo tempo, só que eu sempre falo, ou a gente ama trabalhar em cartório ou a gente odeia, né? Eu amo, né? Eu gosto do público, eu gosto dessa velocidade que a gente tem que ter de raciocínio para resolver as coisas ao mesmo tempo que está atendendo o cliente. Então, isso é muito legal, né? E aí eu criei minhas rotinas, hoje eu tenho uma rotina bem específica, assim, eu faço certas coisas de manhã, tem uma sequência, e aí sobra um tempinho no resto do dia para o que vem de surpresinha que a gente fala, né? Porque durante o dia sempre tem as surpresinhas, né? E com isso, gente, foram 17 anos, assim, de muito estudo, muita dedicação. Realmente eu vestir a camisa, eu sei, e eu sempre peço muito pro pessoal, gente, vamos vestir a camisa que a gente consegue alcançar o que a gente quer. E assim a gente foi, e são 17 anos que se passaram mesmo. Que legal, muito obrigada por compartilhar conosco, Bianca. E Morgana, você quer continuar fazendo um bom trabalho onde você está hoje, na função de oficial substituta? Tu pretendes prestar um concurso também? Nos dê um exemplo de como a organização e o foco, né, foram skills importantes na tua trajetória profissional. Estar no cartório ainda está nos meus planos. Eu gostaria de continuar aqui, sim, com certeza. Concurso é uma possibilidade. A gente sabe que concurso ele é difícil, exige bastante dedicação, mas sim, ele está nos meus planos. Quem sabe mais para frente, se surgir a possibilidade também de dar aula, eu acho legal, teria que estudar bastante, se dedicar bastante, mas seria também uma possibilidade. E quem sabe, né, quando eu me aposentar, não sei se falta muito, e se eu vou me aposentar, talvez advogar. Eu acho que todo estudante de direito já começa a faculdade achando que vai sair advogando, né? E a vida apresenta umas surpresas. Como eu tinha dito antes, né? Nunca tinha trabalhado com cartório. Eu acho que eu nunca tinha entrado dentro de um cartório, para falar a verdade. E o cartório aconteceu na minha vida, né? O Maurício assumiu aqui em 2010 e eu acho que a esposa dele assumiu lá na segunda vara em 2011. A gente começou meio que trabalhar na mesma época, né? Obviamente, eu estagiária, ela técnica. E hoje eu me sinto extremamente realizada, satisfeita com isso. Com relação à organização, acho que a Bianca já disse tudo. É essencial, não tem como não ter organização dentro de um cartório. A gente lidar com as expectativas das pessoas, com o documento das pessoas, com a vida das pessoas, né? Eu acho que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, ela passa pelo cartório, né? Então, a organização, ela é essencial, não só na vida do escrevente, é em qualquer trabalho. Na vida de escrevente, ela é um pouco mais... se exige mais, né? Mais dedicação. A gente lidar com a quantidade de documentos, os prazos estabelecidos por lei, mas também tem os prazos que a gente dá para o cliente, né? Se eu digo para o cliente, vou fazer uma escritura até amanhã, eu tenho que fazer essa escritura até amanhã. Não posso amanhã o cliente chegar na porta e eu, nem sei quem tu é. Então, e
essa questão de organização, eu sempre acho que ela está bem voltada para o papel do cartório, para a função do cartório, que é dar segurança jurídica. Uma boa organização vai cumprir essa função que o cartório tem, né? Que é dar a segurança jurídica, e os escreventes fazem à frente do cartório. Nós somos a entrada do cartório. Embora muitas demandas precisam chegar no oficial, mas é o escrevente quem faz aquele primeiro atendimento, quem atende aquele primeiro perrengue, aquela pessoa estressada, ou até mesmo as pessoas que estão felizes, né? Passa pela gente. Então, eu acho que a organização, ela auxilia o nosso dia a dia de todas as formas, principalmente para prevenir erros ou deixar os clientes extremamente frustrados. Acho que a Bianca resumiu o dia a dia de qualquer cartório. A organização é primordial, com certeza. Muito legal, meninas. Obrigada por compartilhar conosco a experiência de vocês, né? Toda a trajetória também. E mudando um pouquinho de assunto, em cartório nós lidamos com documentações, registros, interpretação constante da lei, mas um fator principal que move os cartórios são as pessoas, né, que estão ali, né, como a Bianca mesmo falou, né, a Morgana também, os escreventes estão na frente ali do cartório, né, são a ponta inicial, têm o contato com as pessoas, desde o público geral e também com os demais colegas. E começando dessa vez pela Morgana, nós sabemos que nem todo dia é o melhor dia, né? E não é uma tarefa fácil lidar com atendimento ao público. Como é que tu aprendeu e tem aprendido a lidar diariamente com diversas pessoas que vêm ao cartório, né? Seja por uma obrigação, por um momento de alegria ou mesmo de tristeza, né? Diante de várias situações. Como é que você se comporta, né? Quais cases você pode trazer pra gente, quais experiências, né? E também dicas. Bom, lidar com atendimento ao público é uma atividade desafiadora, não é diferente no cartório, né? Eu já tinha comentado anteriormente, a gente lidar com as expectativas das pessoas, né? Aparecem pessoas no cartório para fazer um registro de nascimento que elas estão felizes, outras que vêm fazer um registro de óbito, inclusive eu já chorei fazendo um registro de óbito. É necessário a gente reconhecer que cada indivíduo ele é diferente um do outro, né? E eles vêm com circunstâncias únicas, então, para fazer esses atendimentos, o foco principal é a gente manter a calma, né? Acho que calma, ela é essencial, principalmente nos momentos de tensão, tá sempre buscando soluções, um bom esclarecimento para que as pessoas se sintam minimamente satisfeitas, né? Às vezes, tu não consegue cumprir a demanda dela porque, de fato, não dá para fazer, mas se tu souber explicar para ela que, de fato, aquele negócio que ela quer fazer não dá, ela vai, embora ela fique frustrada, ela ainda vai se sentir satisfeita porque a resposta alcançou, né, o objetivo dela. E às vezes não é fácil, né? A gente tem que manter essa calma e não cair na pilha, porque às vezes chega cliente extremamente estressado e deixa a gente vulnerável a ter um ataque de, tipo... Daí tem que chamar um colega para dar um oi para aquela pessoa, para poder respirar e voltar e conseguir dar continuidade naquele atendimento. Né? Óbvio, a gente é ser humano, nem sempre a gente não é só calmaria ou só tranquilidade. Às vezes a gente fica estressada, a pessoa consegue às vezes tirar a gente do sério. Não dá para ir nessa pilha. Tem que manter a calma, respirar. Às vezes, é óbvio, né? Precisa sempre chamar alguém para dar continuidade naquele atendimento ou apenas para dizer, para reafirmar aquilo que tu já falou. E também, né, na pior das hipóteses, chamar o oficial para estar solucionando aquela pendência, aquele momento de... Às vezes são atendimentos que às vezes são constrangedores, né? Então, às vezes a gente precisa, assim, de apoio. Não dá para fazer sozinho, antes mesmo de acontecer qualquer episódio mais drástico, precisa de ajuda. Acho que a Bianca comentou ali, às vezes é necessário centralizar num lugar para que aquela pessoa, além dela, no caso a Bianca, né, tá por dentro de tudo que está acontecendo, conseguir captar aquilo e também tá auxiliando aquela pessoa que passou por aquele momento de dificuldade, porque a gente fica assim, vulnerável, às vezes, e para não ir embora triste e também ir desanimando, né? Atendimento com público, ele não é fácil. E em suma, né, é uma jornada de aprendizado contínuo, com certeza. Atendimento ao público a gente aprende todos os dias. Os meus atendimentos lá de 2011, 12, eles não são igual ao de hoje. E eu acho que seria isso. Eu acho que é só atender, manter a calma,
passar por essas dificuldades. E óbvio, né, dentro de tantos atendimentos com dificuldades, a gente tem vários atendimentos maravilhosos que as pessoas reconhecem o nosso trabalho, são gratas. Eu acho que seria isso. Muito legal, né, por ter compartilhado conosco as suas experiências também nesse sentido. E Bianca, no que tange ao time interno, né? Como é que você lida com as situações adversas que podem surgir ao gerenciar um grande time, né? A Escrivania de Paz de Campinas tem um time grande e tem um segredo para ter bons relacionamentos sem perder o foco da organização? Bem como a Morgana falou, lidar com pessoas é um desafio, né? E é um desafio que ele não tem fim, né? Porque a sociedade está em constante mudança e os nossos funcionários, eles vêm diferente a cada ano que passa e a gente tem que estar sempre se adaptando para conseguir o melhor objetivo, né? Fazer o que é o melhor para o funcionário sem esquecer da empresa ou vice-versa, gente, é complicado, sabe? Então, eu sempre falo assim, eu gostaria muito que, às vezes, os funcionários se colocassem no lugar da empresa para entender que, às vezes, nós cobramos, ou pedimos, ou ajustamos, porque realmente é justo, né? E não só um excesso de cobrança. E isso vem se tornando cada vez mais complicado. O que a gente pode fazer? Ter muito jogo de cintura, né? Cada situação é uma situação, então não adianta eu estipular uma forma de tratamento para toda situação, porque os funcionários são diferentes, as dinâmicas são diferentes. Às vezes eu tenho um funcionário que eu posso sim cobrar um pouquinho mais dele, mas se eu fizer a mesma coisa com o outro, não vai funcionar. Então, a empatia, né? Também se colocar no lugar do funcionário e também pedir para ele se colocar no lugar da empresa, né? Para a gente conseguir ajustar de forma que, olha, sim, temos um contrato de trabalho, onde você tem aí todos os seus direitos, que são amplos, mas também temos lá nossas obrigações, né? A partir do momento que a gente consegue deixar isso bem ajustado, fica um pouquinho mais fácil, né? Como eu falei, o jogo de cintura, ele é utilizado o dia inteiro, né? Sempre com os clientes também, com os nossos funcionários, mas eu vejo que com o passar do tempo, eu tenho sentido mais dificuldade. E é onde eu vou buscando sempre mais conhecimento, troca de ideias. Gosto muito de conversar com os colegas das outras serventias em relação ao grupo, a equipe, a motivação. As pessoas se desmotivam muito fácil hoje em dia, né? É um pouquinho diferente das gerações anteriores, que elas vinham com, é esse emprego que eu tenho, é isso que vai sustentar a minha família, e tá tudo certo, vamos lá, vamos vestir a camisa. Hoje a estratégia ela tem que ser um pouquinho diferente. A gente tem que motivar ele com pequenas coisas, né? Com pequenos ajustes, uma palavra, e às vezes na correria a gente não tem essa palavra naquele momento, e quando viu já passou, então tem que voltar, tem que resgatar. É um trabalho árduo. Eu acho que de todo o trabalho hoje que eu faço aqui no cartório, o maior dificultoso é esse. É o lidar com a equipe, lidar com pessoas, fazer com que eles entendam que eu estou aqui. Eu represento a empresa, eu represento a dona Sônia, sim, vou botar em prática tudo que ela quer, mas eu estou aqui para te ajudar também, né? O que tu precisar, se tiver a minha disponibilidade de fazer, eu vou fazer. Desde que fique de acordo com a empresa. Então, a gente vai, um dia uma forma, outro dia a gente erra, outro dia a gente acerta. Nós criamos aqui no cartório algumas estratégias de motivação que eu acho muito bacana, né? Se vocês um dia pesquisarem ali no nosso Instagram, vocês vão ver que a gente tem vários fotinhos de datas comemorativas, né? Então, agora em junho a gente vai ter a festa junina. Todos viemos fantasiados de jeca, a gente tem aí um dia descontraído com guloseimas, a gente põe uma musiquinha de fundo, os clientes já entram no clima, tem lá a balinha para o cliente, tem a paçoca. Então isso são estratégias que a gente vai coletando para lidar com o grupo, né? Para mostrar para a empresa, a gente faz isso aqui, que é um dia de que a gente sai dessa formalidade, porque o cartório sim é formal, ele tem muita importância na vida das pessoas, mas também para mostrar, somos um grupo aí de trabalhadores que gostamos também de ter um dia leve, e a gente tem colhido bons resultados. Então, a gente temos gincana também, de vez em quando a gente faz uma gincana. Há pouco tempo a gente fez uma gincana aí
para coletar moedas, que não tinha moeda, gente, não se acha mais moeda no mercado. Então, a gente faz incentivos funcionários, eles entram. Então, são várias estratégias que a gente tem que ficar buscando para tentar fazer com que esse relacionamento fique cada vez mais satisfatório para ambas as partes, sabe? E assim a gente vai seguindo, inventando moda, arrumando uma coisa, arrumando outra, e vai dando tudo certo no final. Legal. E já que nós falamos sobre atendimento e relacionamento interpessoal, eu acho que é relevante falar sobre comunicação. A experiência cartorária, ela foi uma virada de chave para mim, visto que eu era meio travada, né, ainda só um pouquinho, em me comunicar com as pessoas, prestar um atendimento, compartilhar uma informação. Eu até sabia das informações, mas não sabia como compartilhar, sabe? Eu tinha esse desafio muito forte. Atender um público em cartório com várias demandas diferentes parecia uma coisa de outro planeta. Mas eu aprendi e evolui muito nesse quesito, também com a ajuda de alguns cursos, comunicação e oratória, né? E no dia a dia de experiência a gente aprende bastante também. Morgana, na tua opinião, qual foi os requisitos básicos, assim, se é que tem requisitos básicos, para que você pudesse evoluir, né, numa comunicação eficaz com o público que vem ao cartório? Bom, a Bianca comentou ali alguns exemplos de festa junina. Esse ano vai ser o primeiro que a gente vai fazer de vir de traje. A Neila também comentou sobre ser travada. Eu sempre fui, assim, mais falante. Eu sempre falo muito rápido, gesticulo muito, mas eu sempre tive bastante vergonha, assim, nunca gostei de apresentar trabalho em faculdade, sempre tive dificuldade. O atendimento do cartório, sim, me fez evoluir bastante nesses quesitos. E respondendo a tua pergunta, eu confesso que eu dei uma pesquisada, eu tinha alguns requisitos em mente, obviamente que não ia citar todos, mas eu dei uma pesquisada até para mim priorizar o que era mais prioridade para mim, né? Que eu considero básico, essencial, e eu já falei sobre eles, acho que a Bianca também já falou, tu também já falou, que é a paciência, o respeito e a clareza. Eu acho que eles se relacionam entre eles e eles são, assim, o principal. A paciência, ela é primordial, não tem como eu estar lá no balcão esperando, eu estou estressada de um outro atendimento, eu estou estressada de outras coisas, angustiada, eu já estou cheia de armadura. Chega aquela pessoa também naquele mesmo nível de frequência, e aí eu não vou conseguir entender nada do que ela está pedindo, ela não vai entender nada do que eu estou dizendo, essa comunicação ela não vai ser clara, não vai ser precisa, a pessoa vai sair frustrada, eu não vou conseguir respeitar ela e ela também não vai me respeitar. Acho que a paciência ela é primordial, a gente tem que, terminando um atendimento, respirar para iniciar outro, para que essa nova comunicação seja estabelecida, né? E a relação de respeito, eu sempre comento, engraçado, quando eu fazia faculdade, tinha aquela frase que devemos tratar os iguais na medida da sua igualdade, os desiguais na medida da sua desigualdade, e hoje eu olho para ela e acho que ela não é não faz tanto sentido dentro de um cartório, não tem como eu atender uma pessoa super instruída, um advogado, um juiz, um promotor, um delegado, e depois atender uma pessoa que ela não é alfabetizada, uma pessoa com grau de instrução menor, usar a mesma linguagem, usar os mesmos meios de atendimento. Eu preciso entender que elas são diferentes, que elas têm necessidades diferentes, né? Elas são diferentes uma das outras por si só, e essas pessoas, elas precisam de tratamento diferenciado. E dentro desse tratamento diferenciado, dessa questão de respeito, de paciência, a questão da clareza, né? Então, é o que eu acabei de falar. Preciso respeitar as pessoas nas suas individualidades e também ser clara. Não dá para fazer o mesmo atendimento com o seu João, que é... que não é alfabetizado, e fazer com o João, que é um juiz, que eu estou atendendo ele, fazendo uma escritura para ele. Os atendimentos, sim, eles vão ser diferentes sempre um do outro. E aí tem outros requisitos que eu considero essenciais, que eu não vou contextualizar, mas uma comunicação não violenta, uma escuta ativa, empatia, que a gente fala muito sobre isso hoje em dia, né? Eles são todos os requisitos básicos para um atendimento eficaz e para uma boa comunicação no balcão de atendimento. Não só no balcão de atendimento, né? A Bianca comentou e a Neila já falou sobre isso. A gente lidar com pessoas, né? As pessoas não só do nosso atendimento, mas as pessoas com quem a gente trabalha e até mesmo com o nosso próprio oficial. Isso é essencial em qualquer área da nossa vida, né? No cartório não é diferente.
Então, eu acho que seria isso. E toda essa questão de comunicação clara, respeitosa, paciente, isso traz grandes resultados significativos, né? A pessoa sai feliz do cartório, e a gente também fica feliz porque eles também retornam para agradecer e às vezes para trazer um presente, eles podem vir mais vezes trazer presente, a gente aceita. E eu acho que é isso, gente. E Bianca, falando agora de demandas internas, né, junto ao time interno, eu acredito ser primordial que o escrevente ele tenha uma boa comunicação. E, na sua opinião, como é que isso contribui na produtividade da serventia também? Isso exatamente igual a Morgana, assim. Eu acho que uma linguagem clara e objetiva, ela é essencial. Não tem como eu lidar com um cliente ou com um funcionário com palavras rebuscadas, sabe? Tentando... Não adianta, a gente tem que ser claro, objetivo, informações precisas. Para o cliente, gente, isso é primordial, né? Ele vai se sentir acolhido, ele vai fidelizar, porque ele vai sentir, poxa, a pessoa teve um tempinho. Eu sempre falo para os nossos funcionários, gente, a pessoa que vem no cartório, ela não precisa saber nada. Ela não precisa saber o que é um reconhecimento, ela não precisa saber. É nossa obrigação explicar. É nossa obrigação dar um bom dia, olhar dentro dos olhos dele e falar o que o senhor precisa, né? E um pouquinho também de empatia, se colocar, ele não é o serviço dele, né? Ele não precisa saber como funciona. Então, sim, um pouquinho de paciência, explicar. Aqui acontece muito do cliente vir reconhecer firma e falar que quer autenticar, né? É muito, gente. E aí eu falo, gente, mas explica, né? Fala, ó, Acho que esse é o padrão, né, de todo mundo. Você vai autenticar minha assinatura. Isso, sabe? Explica, ó, reconhecimento é isso, autenticação é isso. O senhor tem certeza mesmo que é isso que o senhor quer? Um pouquinho de paciência, sabe? E com os funcionários, muito mais. Porque, às vezes, a nossa legislação, as nossas mudanças, elas estão, assim, cada vez mais aceleradas, né? É muita informação, é muita mudança. E eu brinco que o funcionário, se a gente muda o sistema, muda um botão de lugar, ele já não sabe mais nada, sabe? Dá um trava. Então, eu falo, gente, vamos lá. A responsabilidade do escrevente ter estudado e ajudar nessa transição das mudanças, né? Então, vamos lá, gente, paciência, ó, esse botão que era aqui só mudou para cá, vamos continuar, vocês sabem, estimular também, né? Deixar claro que todo mundo é capaz, que às vezes é um momento só de loucura, mas que vai passar. E eu percebo, assim, nós temos vários clientes, eu trabalho aqui há muito tempo, né? E eu, particularmente, sempre, desde quando eu comecei a trabalhar aqui, eu adoro atender balcão, sabe? Eu adoro sentar, chamar, só não faço mais, né? Hoje em dia não dá mais tempo. Mas, assim, me dá prazer. Por quê? Porque eu gosto de lidar com o público, né? E eu aprendi que para lidar com o público, seja fulano ou ciclano, quando a gente tem uma linguagem, quando a gente é sincero, ou quando a gente se disponibiliza a ajudá-lo, fica tudo mais fácil. Né? Então, sim, às vezes, olha, isso eu não posso fazer para o senhor, mas quem sabe o senhor vai lá na empresa, traz, e assim o senhor nem pega a senha. O senhor vem aqui que eu resolvo. Gente, isso para eles é maravilhoso. E a gente tem que passar isso para os funcionários, essa linguagem simples, essa forma de atendimento que vai fazendo com que o cliente volte hoje, volte amanhã e vai voltando sempre. Então, assim, o mistério é, às vezes, a gente deixar de complicar as coisas, sabe? Não precisa falar do imposto que multiplicou a porcentagem, gente, não precisa falar isso, né? Pega, ó, essa escritura tem um imposto que a gente paga e é X. E aí depois, se o cliente ficar questionando, a gente vai esmiuçando certinho, sabe? E aí, com isso, a gente consegue aumentar bastante a produtividade. Eu acho que os clientes procuram a gente bastante com essa linguagem simples, sabe? Sim. Legal. Aproveitando essa pauta, uma temática que muito se fala, inclusive é uma das skills que mais se pede nas contratações, é a inteligência emocional. Eu acredito que ela é primordial para alcançarmos outras habilidades que se espera de um escrevente de sucesso. E meninas, eu quero saber se vocês se recordam de algum episódio, seja ele externo junto ao público ou interno com os demais colegas, em que a inteligência emocional se demonstrou presente na atividade cartorária. Bianca, conta pra gente, por favor.
Eu sempre brinco com o pessoal aqui do cartório que eu vou, no fim da minha carreira, eu vou escrever um livro sobre tudo que aconteceu no cartório. Eu disse assim, ó, quando eu fico analisando essa questão de inteligência emocional, eu acho que o mais marcante em todo esse tempo que eu estou aqui, com certeza foi a época da pandemia, sabe? Para a gente foi muito complicado, né? Nós estávamos trabalhando, da noite para o dia, realmente, da noite para o dia, mandaram fechar, foi todo mundo para casa, a gente não sabia nada, a gente queria trabalhar, a gente precisava trabalhar, tinha as demandas para entregar e não podia voltar. Então, ficamos aí 2 dias em casa, depois começamos a fazer um home office, mas precisamos voltar para o atendimento com agendamento, né? Começamos. E aí, a gente está em casa, aquelas notícias horríveis sobre a pandemia, muita gente morrendo, a gente inseguro, um terrorismo psicológico, né, que estava no ar, e temos que voltar. E quem é que tem que voltar de início? Os escreventes, né? Quem sempre assume a bronca é os escreventes, né? Então, eu me lembro que logo depois, 2, 3 dias, quando nós voltamos para o agendamento, voltou eu e mais 2 escreventes. Gente, a gente passava álcool o dia inteiro, a gente ficava, sabe, porque parecia que assim, qualquer coisa horrível ia acontecer a qualquer momento. Então, eu sempre busco estar com o pessoal, então um ficava no agendamento, eu sentei no balcão, o outro sentou no balcão e a gente atendia os clientes com agendamento, com máscara, alguns não queriam colocar máscara, e aí a gente trabalhava assim, respirando, buscando essa calma, porque eu tinha que passar para os outros, tá difícil, tá? Para mim também tá difícil, mas a gente tem que estar aqui, a gente tem uma missão a cumprir, né? E aí depois vieram mais 2 escreventes, a gente ficou um bom tempo nesse agendamento, trabalhando depois só uma parte do dia aqui, depois ia para casa. E quando começamos a retornar todos, a calma, sabe? Não estou bem, mas vou mostrar que estou, né? Foi fundamental, porque o pessoal vinha muito apavorado, né? Como é que eu vou trabalhar? Eu me lembro que no primeiro dia que nós recebemos um atestado de óbito de Covid, gente, foi um desespero, porque até aquele papelzinho parecia que o vírus estava ali, sabe? Então, falei, não, vamos lá, calma, coloca a luva, pega um saquinho plástico, coloca a DO dentro do saquinho plástico, higieniza, vamos lá, a gente tem, porque ao mesmo tempo que a gente estava apavorado, conosco, com os nossos amigos, com os nossos familiares, aquela pessoa que precisava fazer o óbito estava mais apavorada ainda, porque tinha perdido um ente querido sem nem entender nada, porque ninguém entendia nada, né? Então fizemos, me lembro como se fosse hoje, assim, todo mundo botando luva, fazendo com calma, gente, entrega, dá os pêsames, né? Aquele carinho que a gente tem que ter, e foi indo, gente. Aí depois a gente já se habituou, então eu cobrava muito deles álcool, né? Gente, álcool, não põe a mão na boca, não tira a máscara. A gente se torna meio mãe às vezes, né? E aí aí um vinha, pô, eu tô inseguro, eu tô com um pouquinho de coriza, vai para casa. E assim a gente foi fazendo, mas eu te confesso, assim, foi uma situação que eu vinha trabalhar, eu conseguia desempenhar perfeitamente, eu chegava em casa, tirava a roupa, tomava um banho, sentava no sofá e chorava. Sabe? Porque era muita pressão. E esse choro eu não podia mostrar aqui dentro, sabe? E difícil, o cartório sem movimento, né? Toda aquela, o que vai acontecer? Vamos ter que dispensar? Não vamos ter que dispensar? Como é que vai ficar? Então, foi um período bem difícil. Eu acho que foi um período também de crescimento, para a gente entender que a gente não é tão forte assim como a gente acha que a gente é, né? Mas foi um período que a gente teve que exercitar essa questão da paciência, do se colocar no lugar do outro, do ajudar o colega, fica calmo, vai dar tudo certo, né? E foi, passou, graças a Deus, né? Mas eu acho que é o momento que mais me marcou mesmo. Morgana também, fique à vontade. Eu vou contar duas histórias, mas o que a Bianca comentou, sim, a pandemia foi uma virada de chave, eu acho que em todos os segmentos. No cartório, para a gente, foi mais impactante porque essas questões de registro de óbito chegando a todo momento, porque não era um nem dois, era vários. Se num mês tu fazia 5 óbitos, do nada tu virou a fazer 10, e máscara e álcool, e tudo isso mudou a vida da gente
completamente, né? E sem contar a quantidade de demandas de estudos que acrescentaram, porque os cursos que eram feitos presencialmente virou tudo digital, e aí quando as coisas voltaram ao normal, para que a gente voltasse ao atendimento normal, as pessoas estavam à flor da pele, porque muitas coisas elas deixaram de resolver durante aquele período, elas queriam resolver tudo para ontem, né? Mas meus causos, que a Bianca depois vai contar no livro dela, certamente deve ter alguma coisa parecida. Lá no começo, quando eu fazia reconhecimento de assinatura e autenticação, aí procurações, registro de nascimento, eu também fazia o atendimento de escritura no balcão de atendimento, né? Era só eu e o Maurício que recebia a documentação para as escrituras. E aí chegou um senhor para me atender ele, e ele falou que queria fazer uma determinada escritura, e eu expliquei para ele que não dava para fazer, o motivo que não dava e tal, e ele ficou muito bravo. Ele bateu na mesa e tal. Eu vou fazer e vou trazer aqui e vou esfregar na tua cara. Porque no Brasil sempre tem um jeitinho brasileiro. Não me pergunte por quê, mas na hora minha resposta foi: sim, o senhor pode trazer. E ele foi-se embora extremamente irritado, bravo. É obviamente que eu fiquei com medo, assim, na hora, até porque eu acho que eu não pensei muito. Quando eu respondi, eu acho que eu tinha 1000% certeza que eu estava certa. E passou uns dias, o senhor voltou no cartório. Quando ele abriu a porta, eu gelei. Eu fiquei muito nervosa e ele chegou na mesa e o cartório estava cheio de gente, eu estava atendendo, ele chegou do meu lado e falou: eu vim aqui para te pedir desculpas e dizer que você estava certa e eu vou fazer a escritura com você. Eu fiquei extremamente, óbvio que eu fiquei feliz com aquela situação, mas eu fiquei constrangida, com vergonha, eu devo ter ficado roxa, assim, de tanta vergonha que eu senti naquele momento. E ele fez a escritura, fez outras escrituras e deu tudo certo. E em um outro momento, também lá no começo, não que hoje não aconteça essas coisas, mas essas marcam mais no começo da carreira da gente, né? Entrou 2 mulheres para ser atendida. Uma de meia idade e a outra era uma senhorinha. E naquele exato instante eu chamei uma senha. E nós éramos em 3 guichês de atendimento e mais o Maurício na sala dele. E, como eu falei, era eu quem fazia os atendimentos de escritura no balcão de atendimento. E elas queriam informações, na verdade, essa mulher queria informação de escritura. Aí, daí eu chamei a senha e comecei a atender essa pessoa, e ela foi na atendente que não estava atendendo, e ela disse: não, a escritura é com a Morgana. Daí ela começou a reclamar porque queria o atendimento preferencial, mas eu não tinha mais como tirar a pessoa que estava na minha mesa, que eu tinha acabado de chamar e atender elas. E ela começou a falar, e a brigar, e reclamar, que tinha que atendimento preferencial, me explica como funciona aqui. E eu tentei explicar para ela, mesmo fazendo meu atendimento. Aí ela falou: eu quero fazer uma reclamação pro dono do cartório. Aí a colaboradora falou: não, o dono do cartório ele está atendendo, tem que aguardar. Então quem é o que representa ele? Ele disse: ela não pode ser. Tipo, ela ficou brava. Aí ela disse: não, a minha colega falou: não, a senhora pode pegar e escrever ali no bilhetinho e colocar lá na caixinha de reclamações. Aí ela pegou o bilhetinho e sentou na minha direção, meio que assim na cadeira, e me olhava e escrevia. E aí, falando, brigando. E eu extremamente já irritada com ela, ela soltou assim: tu vai ser velha um dia. E eu na hora eu não pensei, eu só respondi: sim, eu vou ser velha, mas eu vou ser educada. E o senhor pra mim: calma, moça, tenha calma, diz que eu sou idoso e tal. Enfim, eu terminei aquele meu atendimento e comecei a atender ela. Aí eu atendi ela, não me pergunte como, mas eu atendi ela com muita paciência, com respeito, clareza. Eu expliquei tudo sobre a escritura e nem era para a senhorinha que ela trouxe. O atendimento nem precisava ser preferencial. Atendi, falei tudo, expliquei, e ela precisava ir no registro de imóveis. E isso, sei lá, uns 8 anos atrás, não sei se todo mundo usava GPS, mas enfim, eu fiz um mapa para ela chegar no registro de imóveis, porque é fácil, daqui do cartório do Arroio até Araranguá, que é a comarca, né? É fácil mais ou menos de desenhar o trajeto. Desenhei o trajeto bem bonitinho, falei tudo, e ela provavelmente já estava constrangida pelo chilique que ela tinha dado, né? Ela levantou para ir embora, e ela foi em direção à porta, fez uma curva assim, ó, e foi lá e pegou o bilhetinho e foi embora com o bilhetinho da reclamação. Em ambos os casos, eu tive atitudes que foram impulsivas, né? Eu dei respostas imediatas, não pensei muito sobre aquilo. Em ambas as situações, o desfecho foi positivo, né?
mas eu confesso que eu queria ter lido o bilhete daquela senhora. Eu fiquei muito curiosa na época. E eu contei para o Maurício nas duas situações o que tinha acontecido. Até hoje essas coisas acontecem, né? Obviamente, hoje eu não tenho essa reação. Hoje, certamente eu peço para a pessoa sentar, vamos conversar, deixa eu te explicar. Às vezes a pessoa diz, não, fala, eu digo, não, senta aqui, deixa eu te dizer, me dá essa oportunidade de estar te explicando novamente. Eu não entendi, o serviço é muito burocrático. Eu digo, não, calma, funciona assim. Segue essa ordem que vai dar tudo certo. Então, eu acho que a inteligência emocional, ela é algo que a gente aprende todos os dias, né? A gente já comentou bastante sobre isso. Lidar com pessoas, não importa o lugar, se é no trabalho, em casa, com os colegas, com os clientes, ela é essencial. A inteligência emocional ela tem que estar presente em todos os momentos, embora às vezes a gente fica meio desestabilizado, nos meus dois casos. Mas deu tudo certo, graças a Deus, e estamos aí. A pandemia deixou as pessoas um pouco agitadas, mas a gente foi aprendendo a lidar com isso, né? Eu acho que desde a pandemia, muitas questões que não eram abordadas antes estão sendo abordadas hoje, né? Tratada com mais naturalidade. E isso faz com que a gente possa estar evoluindo todos os dias, né? Antigamente não se falava, vou buscar uma terapia, consultar um psicólogo. Hoje isso é bem comum, né? Eu acho que isso ajuda bastante a gente. Que experiências, hein, gente? Que baita experiência. Realmente, a inteligência emocional é primordial para a gente desenvolver nossas atividades no dia a dia, né? Principalmente em cartórios, que lida diariamente com o público. E eu estou muito feliz em estar aprendendo tanto com vocês e para aqueles que nos assistem, né? E acham que cartório é sinônimo de um lugar arcaico, entulhado de papéis, de processos. É um ledo engano. Tem seres humanos incríveis, né, e são muito profissionais, aliás, que dão o seu melhor para entregar segurança jurídica e fé pública, como as que estão aqui presentes comigo. E já que eu citei esse tema chamado segurança jurídica, tem um desafio que eu acredito que ele é padrão em todos os cartórios hoje, né? Qual seja se manter atualizado, principalmente sobre legislação. A título de dados, só esse ano já saiu em torno de 41 circulares e resoluções, também provimentos aqui em Santa Catarina. Em regra, os cartórios não param para se atualizar, né? Estão sempre estudando. Não tem como você parar, vou estudar para depois aplicar. É simultâneo esse processo. Você estuda e aplica, estuda e aplica. E detalhe, é uma atualização permanente. Não tem como parar de estudar no meio cartorário. E Bianca, me conta, como é que é a tua rotina hoje de atualização, dentre várias atividades que você já faz? É algo inerente às tuas atividades rotineiras? Tem um escrevente ou um especialista jurídico hoje na escrivaninha que foca mais nessa demanda? Tem uma rotina diária mesmo. Eu acho que as demandas, elas são tão aceleradas, né? É tanta mudança, é tanta circular, uma coisa que a gente fazia de uma forma durante muito tempo, da noite para o dia passa de outra, então é impossível a gente não ter um momento diário para dar uma olhada, porque senão a coisa vai, quando vê, já está fazendo errado, né? Eu não tenho formação jurídica, né? Mas eu sou a metida do jurídico, eu falo, porque eu leio todas as circulares. Então, como é que eu faço? Eu já falei que eu tenho uma rotina específica, né? De manhã eu faço algumas coisas, e tem um momento da manhã que eu tiro ali para ler todos os malotes do dia, todos os malotes passam por mim, todas as circulares passam por mim, e aí a gente vai distribuindo, essa circular por registro civil passa, mas também passa para a pessoa ter conhecimento, e depois, claro, tudo passa pela dona Sônia, né? E nesse momento é onde eu leio tudo isso, ficou alguma dúvida, vou na legislação, faço uma pesquisa, também faço a minha parte administrativa, que também tem mudanças aí na parte, né, às vezes com CLT, enfim, eu uso esse tempo para isso. Temos, né, os nossos outros escreventes, todos têm formação em direito, então, e temos hoje, sim, uma especialista na parte jurídica, que é a Laís, né? Então, quando vem as demandas mais complicadas jurídicas, ela senta com a dona Sônia, porque sempre são as tratativas com ela, né? Então, ela faz uma leitura, senta com a dona Sônia, é assim, como é que a senhora quer? O que a senhora entende? E para poder botar em prática com os outros escreventes, com os outros funcionários, né? Temos também, eu tenho hoje um grupo que é muito coeso na questão do estudo. Então, chegou, eu vou exemplificar, aí a nova lei do FRJ, né, quando ela veio aí, que foi uma loucura, passou na mão de todo mundo
todos fizeram estudos individuais, fizemos várias reuniões onde, eu li, eu entendo isso, assistimos as lives, combinávamos, assistimos juntos, tirava a dúvida depois, e eu acho que esse debater, porque cada um, essa área do direito de vocês aí, ela é muito interpretativa, né? Então, às vezes, tem interpretações diferentes que tem que ser ajustada, alinhada, para fazer o que o tabelião, o que o oficial deseja, né? Então, a gente tem esse privilégio de ter pessoas que são muito comprometidas nesse ponto, sabe? Eles estudam, depois a gente senta, eu vi isso, e isso. Mas eu falei com o pessoal do outro cartório e eles acham isso. E aí a gente vai alinhando para tentar chegar numa decisão que agrade a todos, né? Às vezes não convence a todos, mas que todos consigam colocar em prática, né? E é dessa forma, eu acho que é primordial, gente, o estudo. Não tem como trabalhar em cartório e, não, o dia que acontecer, o dia que pintar para fazer isso, eu vou olhar. Não, isso não existe, né? A gente tem que estar atualizado e eu sempre cobro muito deles. Por que não a gente? Por que a gente não faz, né? Então, às vezes, quando veio o e-notariado, ali a parte do reconhecimento de firma, a gente falava, não tem ninguém para a gente fazer um reconhecimento de firma, vamos reconhecer de alguém. A gente foi lá, cadastrou alguém na plataforma, solicitamos, fizemos, e assim a gente vai fazendo. A apostila diária da mesma forma, tinha apostila, né, bem lá no início, como é que a gente vai imprimir? Como é que a gente vai... A gente precisava de um teste, né? A gente adora fazer teste. Vamos arrumar alguém que queira apostilar alguma coisa. Arrumamos alguém que queria apostilar, fizemos. Então, eu acho que isso é essencial. Você está estudando e está à frente. Para a hora que acontecer, não ter aquele... Porque as pessoas ficam muito apavoradas com o novo, né? Eu acho que quando a gente consegue preparar nossos funcionários, tudo é uma transição mais tranquila, sabe? Tanto para eles quanto para a gente, porque o escrevente é a pessoa que vai responder as dúvidas, é ele que vai ter que dar o caminho, realmente é ele que está na frente, né? Quem encara o batente todos os dias, de lidar com o cliente, de sentir como é que vai ficar as coisas diferentes, é o escrevente. Por isso que ele é tão importante dentro do cartório, né? E, Morgana, ali na escrivania de paz que você atua, como é que funciona esse ciclo de atualização da escrivania? Além das outras atualizações internas que vocês fazem, né? Vocês também buscam um apoio externo, fazem bench, Bianca trocam com outras já contou serventias para tudo se mais manter ou menos como informado? acontece no cartório, né? A principal fala ali é que não dá para ser escrevente se tu não estiver constantemente estudando. Não tem como, é impossível. Antes da pandemia a gente já estudava, mas depois da pandemia, meu Deus, não tem... Chegou um momento que eu não sabia se a gente tinha que trabalhar ou se tinha que estudar. E é muita mudança. É provimento 88, é LGPD, é o e-notariado, é muita coisa, muita. O FRJ agora, são bastante mudanças, né? A gente não tem um auxiliar jurídico no cartório. Todos os colaboradores estão o tempo todo estudando, mas isso centraliza mais em mim e no Maurício. E também numa outra colaboradora que, assim, há mais tempo que estamos aqui no cartório, eu estou há 12 anos, a minha outra colega há 11 anos, no caso a Ingrid, né? Isso tudo fica centralizado na gente. E o nosso auxiliar jurídico é officer, obviamente, o Matheus, a gente está sempre pedindo auxílio para ele, ele está sempre disposto a ajudar. A gente até fez o audit recente, ele esteve aqui. Foi bem legal essa troca, a gente pôde tirar algumas dúvidas que às vezes ficam pendentes. Isso foi, assim, essencial para algumas questões que a gente aprendeu a lidar, né? No caso, o apoio da Officer, cursos, isso que existe bastante desde a pandemia. Tinha antes presencial, mas depois da pandemia, as lives, os webinars, bastante eventos, cursos, todos que são oferecidos pelas entidades de classe, a Noreg, a Arpen, CNB, todos a gente costuma fazer. Sempre que dá, vai todos os colaboradores em todos os cursos promovidos, né? E os que estão disponibilizados online, a gente também faz todos. Quando a demanda de lives, enfim, é muito grande, a gente acaba fazendo até listinha de presença para a gente saber, né, que aquele colaborador tá fazendo. A gente preenche a nossa folhinha ponto no computador e quando faz alguma aula, algum curso, a gente escreve lá do ladinho, até no caso, o Maurício também tá por dentro de que, e a gente, né, por dentro de que tudo que todo mundo tá estudando. Essas questões de atualização, a Bianca já comentou, não tem como não estudar, não tem como, porque a correção vai vir,
o judiciário vai fazer correção, até dia 13 a gente tem correção com o fórum, o juiz corregedor, mas uma hora pode ser a corregedoria e antes tinha as auditorias do FRJ e é necessário, sim, obrigatório essas atualizações, esses estudos diários e apoio externo a gente está sempre em grupos de WhatsApp, né? Grupo dos notários, dos registradores, interinos, eu não estou em todos, mas estou em alguns deles, então ali existe sim bastante troca de informações. E também, às vezes, ligar para um cartório, pedir ajuda. Bianca, vou te ligar da próxima vez. Pode ligar. Como vocês fazem aí? Porque, basicamente, a gente sabe, né? Os cartórios, eles precisam uniformizar os procedimentos. Não tem como a Bianca fazer o registro de nascimento, pedir 10 documentos e a Morgana pedir 6 documentos. Se não está na lei, não tem porquê de eu pedir. Obviamente que tem casos atípicos que a gente precisa certificar de que de fato aquilo é daquele jeito, né? Então, essa questão de atualizações, elas são essenciais, principalmente trocar informação com outras pessoas que também são do ramo, que também estão atuando, para que isso seja uniformizado, né? Não dá para que as pessoas saibam que a Morgana faz de um jeito, a Bianca também faz daquele jeito, e para não as pessoas dizerem, não, eu não vou lá na Morgana porque ela é burocrática, eu vou fazer com a Bianca porque com ela é muito mais fácil. A gente precisa estar com isso padronizado. É primordial e eu acho que é um lema em que todos os eventos de cartório que eu fui, principalmente da parte de notas, eles falam muito sobre uniformizar procedimentos. Uniformizar procedimentos é essencial. Eu acho que isso é bem bacana. E essa troca com outras pessoas é muito bom trocar experiência. A gente não fica só nessa bolha que a gente vive aqui, né? Porque a gente tá aqui, eu digo que é 24 horas do nosso dia, né? Eu saio de manhã de casa, venho pro cartório, eu só volto à noite, eu já almoço por aqui, eu já fico por aqui. Então, eu vivo essa bolha. Então, se eu conhecer a realidade lá da Bianca, foi muito legal conhecer ela, é bom, a gente se inspira, começa a fazer coisas diferentes. A era do Instagram, para mim, ela também foi bem legal. Começar a seguir outros cartórios, ver coisas que eles fazem diferente. O que a Bianca comentou, vamos fazer festa junina. A gente geralmente compra as guloseimas, mas esse ano a gente vai vir a caráter. Por quê? Porque eu vi num outro Instagram de outro cartório. Então, não é só a informação jurídica que a gente aprende, né? São as informações de lidar com as pessoas de modo geral, né? Acho que seria isso, mais ou menos. E já finalizando, bem que eu queria mais desse bate-papo, é tão bom falar com vocês, já quero amizade sincera, já quero estar mais próxima. Eu gostaria que vocês, né, deixassem para quem nos assiste uma frase que vocês gostam ou sugestão de conteúdo que vocês estão consumindo. Seja livro, podcast, filme, fiquem bem à vontade. Morgana, por gentileza, com a palavra. Bom, eu não sou uma consumidora assídua de mídias digitais, eu assisti poucas séries, eu leio, eu gosto de ver filme e tal, nada jurídico, porque eu não sou só escrevente, obviamente, mas eu gostaria de deixar uma mensagem que eu compartilho com meus colegas, sempre que a gente conversa, né, sobre esses temas, eu gosto de contar essa situação. E eu vou compartilhar com vocês agora. Em um determinado momento, eu atendi 2 pessoas, ainda na minha época de balcão de atendimento, e eles queriam reconhecer a assinatura e eu disse para eles que não dava para fazer. Todos os meus casos não dava para fazer, né? Vários deu, tá? Eu disse para eles que não dava para fazer e eles saíram, eu não lembro, assim, não recordo na época, mas eu sei que eles saíram na rua e chegaram lá e falaram assim, aquela ali, ela não sabe nada, ela só sabe carimbar e assinar. Nisso, a nossa auxiliar de limpeza estava na rua e ela escutou e ela entrou e me contou. E puxando o gancho dessa fala, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tinha recém começado a usar o Instagram também, e o professor Cristiano Cassetari tinha feito uma postagem onde ele compartilhava a rotina dele de trabalho no cartório de registro civil das pessoas naturais, onde ele mencionava a alegria de registrar um nascimento de uma criança recém-nascida, celebrava a felicidade dos noivos que decidiram unir-se para formar uma família, né? E também se solidarizava com aqueles que haviam perdido seus entes queridos e precisavam registrar aquele momento difícil. E essa postagem, ela ressalta a importância do nosso trabalho de escrevente, né? Que é realizado nas escrivanias de paz. A gente está presente em vários momentos da vida das pessoas,
desde o nascimento até o óbito. E essa questão dele ter postado falava sobre o registro civil, mas isso também se estende ao tabelionato de notas, né? Seja por meio de uma formalização de um negócio jurídico, que a pessoa está adquirindo a sua primeira casa, o seu primeiro imóvel, até mesmo aquelas pessoas que precisam se desfazer daquele imóvel por motivos financeiros, aquelas pessoas que decidiram não fazer um casamento, mas sim fazer uma escritura de união estável, aqueles que compraram o seu primeiro veículo. A gente faz, às vezes, reconhecimento de assinatura de pessoas que recém completaram 18 anos, estão comprando sua primeira moto, seu primeiro carro. Essas situações, elas mostram que nós, escreventes, não sabemos só carimbar e assinar, a gente faz muito mais do que isso. A gente está ali constantemente estudando. A gente não só carimba e assina, a gente faz tudo que as pessoas não conseguem ver. Quando elas não estão ali sentado na nossa frente para carimbar e assinar, a gente está estudando, a gente está aprendendo coisas novas, e para a gente estar ali, a gente precisa, sim, de fato, saber muito mais do que carimbar e assinar, né? E para cumprir esse papel de forma eficiente, é necessário a gente continuar sempre, o tempo todo estudando, não dá para parar. A Bianca comentou ali um pouco antes, o pessoal do direito tem inúmeras interpretações. O direito, desde todo sempre, antes mesmo de eu começar a faculdade, a gente já sabia, as leis, elas estão em constante mudança. Elas mudam frequentemente, então a gente precisa caminhar junto com elas. Não dá para ficar para trás, porque quando tu tentar chegar lá na última mudança, dificilmente tu vai conseguir. Tu precisa mudar junto com a lei, né? E embora toda essa tarefa de cartório ela seja desafiadora, a gente sabe que o trabalho de atendimento ele é desafiador, esse trabalho de lidar com as expectativas dos clientes, elas também são desafiadoras, lidar com o sentimento das pessoas, né? Como eu falei antes, eu tive alguns momentos de fazer o registro de óbito que a minha vontade era de chorar junto com aquela pessoa que estava chorando. Em um momento eu chorei, porque não consegui conter a emoção, e eu também já tive atrás do balcão fazendo um registro de óbito, eu sei qual é a sensação disso. E hoje, né, é um prazer estar com vocês, foi muito legal, muito obrigado, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar, parabéns a todos os escreventes, e principalmente para os escreventes aqui do cartório, né, que a gente está de parabéns, cumprindo um papel legal, e eu acho que a resposta dos clientes quando eles vêm no balcão e agradecem e dão aquele elogio que a gente gosta de receber um elogio, né? Isso demonstra que a gente está no caminho certo. Bianca, sua vez. Mas eu tô na era do podcast, né? Eu gosto muito de escutar de liderança, trabalho em equipe, né, motivação, e é engraçado que a gente começa a assistir outro, né? E vai aparecendo em outro, e outro, e outro. A minha primeira formação, a primeira faculdade foi educação física. Então, e eu sempre acabo misturando tudo, sabe, gente? Às vezes eu puxo ainda algumas coisas da educação física. Eu gosto muito do podcast do JJ. Ele é mestre em ciência do esporte, mas ele fala tudo sobre motivação, trabalho em equipe no esporte, claro, né? Mas que a gente consegue trazer muito para a nossa vida no cartório, né? E eu acho leve, é um conteúdo leve, não é um conteúdo jurídico, né? Não é um conteúdo formal. Então, eu assisto ele tranquilamente, acho que tudo que a gente assiste, desde um filme simples, uma série, a gente pode tirar lições para o nosso dia a dia, né? A gente só tem que estar antenado para isso. E eu gosto muito, no geral, desse conteúdo. Eu nem sei de quem é, tá? Tem um mantra que eu falo, que eu levo para minha vida e que e que há muito tempo funciona, e sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas que se a gente encarar com essa frase, fica um pouquinho mais fácil. Ela diz mais ou menos assim, ó, seja claro no que você deseja, perseverante com seus sonhos e grato por suas conquistas. Eu acho que isso é o básico do básico. A gente tem que saber o que a gente quer da vida, onde a gente quer chegar, né? Nem tudo será flores, óbvio, né? Mas não quer dizer porque não foi hoje que não pode ser amanhã, né? Não é porque eu tenho um sonho que eu não posso conquistá-lo. E a gratidão, eu acho que a gente tem que agradecer tudo. Do dia da manhã que eu acordei, do meu dia que foi tranquilo, do meu dia que não foi tranquilo. A gratidão, ela traz frutos para a nossa vida, né? E eu acho que basicamente é isso. Gostaria também de agradecer aí a oportunidade, eu fiquei muito surpresa e lisonjeada, assim, né,
Fiquei muito feliz em poder contar um pouquinho da nossa história, que é longa e é cheia de altos e baixos, mas eu acho que se puder colaborar com o pessoal que está aí, começando na rotina de escrevente, é muito legal. Gostaria também de dar um parabéns a todos os escreventes aí, que eu sei que todos trabalham bastante, né? E principalmente ao meu grupo. Eu falo meu grupo, me ponho na posição de falar meu grupo, porque eu falo, eles são meus mesmo, sabe? Eles trabalham, a gente tem... eu tenho muito orgulho do grupo de escreventes que eu tenho hoje, sabe? São pessoas com personalidades diferentes, cada um na sua vibe, mas é aquele grupo que eu olho para eles e falo, gente, a gente tem que estudar isso, vamos, vamos. Gente, mudou isso, vamos, vamos, sabe? E isso me traz um conforto profissional, assim, de vitória mesmo, sabe? Me dá uma sensação de vitória, porque eu sei que eu posso contar com eles. Um ficou doente, ó, alguém tem que assumir a procuração. Não, Bianca, deixa comigo que eu dou um jeito para ti. Então, essa disponibilidade deles, eu sei que veio com o tempo, sabe? De entender, ó, eu estou aqui, o grupo está aqui, eu tenho que ajudar e vamos fazer acontecer. E eles fazem acontecer, gente, sabe? O cartório hoje anda com os escreventes. Claro, a dona Sônia é a peça fundamental, né? Ela é quem dá vida ao cartório de Campinas, é ela, mas nós estamos aqui botando em prática tudo que ela quer. E eles são perfeitos. Então, não vou citar o nome de todos, vai que eu esqueço de alguém, né? Mas quero agradecer, quero dizer que sou muito orgulhosa e quero dar parabéns para a Officer pela iniciativa. Eu também tenho que fazer um elogio final para a Officer, assim, eu sempre falo, eu lidei muito com a Officer sempre, né, porque sempre centralizou em mim, já briguei muito com eles, muito, muito, mas hoje eles deram, assim, um pulo, a parte jurídica, a parte de contato com o cliente, gente, parabéns. Continue assim que o sucesso ele está estampado aí no dia a dia de vocês, tá? Muito obrigada. Morgana, obrigada. Pode me ligar sempre que precisar. Se eu precisar também, eu vou te ligar. Pode me ligar? No Instagram. E a gente está aqui mesmo para trocar isso, né? Para o que for necessário. Se eu souber, se eu não souber, eu passo para o pessoal do jurídico. A gente se ajuda, não tem problema. Que insights legais, gente. Eu estou muito contente por ter me tirado esse momento para ter essa troca. Se sintam abraçadas virtualmente. Vocês são maravilhosas, incríveis. E você, escrevente que está nos assistindo hoje também e que está pronto, né, agora para se tornar um escrevente de sucesso, esperamos que essas histórias e dicas que foram aqui compartilhadas lhe inspire a continuar se desenvolvendo como pessoa e também como profissional e que você tenha muito sucesso na sua carreira. Caso queiram acompanhar o dia a dia dessas mulheres incríveis, na descrição aqui do vídeo nós deixaremos o Instagram da Morgana. Morgana, por gentileza, fale seu Instagram pra gente também. @MorganaG_Souza, com Z, e o do cartório é @cartóriobm. Bianca bem ativa também na rede social, né? É @Bianca Rames, com H, meu sobrenome, né? E também o do cartório é @Cartório de Campinas. E para aqueles que se mantêm atualizados, né, que querem se manter atualizados sobre esse meio cartorário, mas com um estilo mais descontraído, eu te convido a assinar a newsletter O Cartorial, que é de nossa autoria, edição também. É um e-mail bem maroto que vai chegar mensalmente na tua caixa de entrada, ali pelo volta do dia 15 pela manhã. É um conteúdo descomplicado e de muito bom gosto. E eu vou deixar aqui também o link na descrição para vocês. Um abraço a todos, até a próxima. Foi muito bom, gente. Obrigada, tchau, tchau.